Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Vamos para mais uma live afroempreendedora. Começando agora, esperando a Mariana Luz, que é psicóloga. Ah, ela acabou de entrar. Vou convidar a Mariana para a gente dar o início aqui, tá bom? Oi, Mariana, boa tarde. Tudo bem? Vamos lá, ela está entrando ainda. Está entrando ainda. Bom, então enquanto a Mari entra. Oi, Olá, Mari, tudo bem? Então, tudo enquanto a Mari bem? entra, vou só fazer aqui a introdução aqui para te passar a palavra aí. A Mariana é psicóloga e ela vai falar um pouquinho hoje para a gente de saúde mental em tempos de pandemia, né? É um tema assim super importante para a gente que é afroempreendedor, que está se vendo enfrentando um desafio que a gente nunca pensou, né, Mari? Então, assim, vamos trocar sobre isso, entender o que cada um pode fazer dentro da sua realidade, né? Acho que a Mari vai falar um pouco sobre isso hoje. Falar para vocês também que quem quiser. A Jéssica está me dando conselhos aqui que eu estou desenquadrada. Aê! Acho que agora melhorou, né, Jéssiquita? Obrigada, Sim, amor. É bom que a gente vai entrando, vão entrando os parceiros aqui do Colabora Afroempreendedores, eles vão dando dicas. tô Mari, ela está cortada dizendo que agora você também. está cortada. Eu acho que você está cortada aqui. Eu estava cortada aqui, você está cortada aqui. Chegar um pouquinho para trás Assim, para. assim, Acho melhorou? acho que melhora, né? Acho que melhora. Acho que sim. Melhorou. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre esse tema super pertinente aqui. A gente tem feito as lives sempre às segundas e quintas-feiras, às vezes troca para quarta, mas normalmente as segundas estão certas, né? A quarta e a quinta que ainda estão variando um pouquinho, sempre às 3 horas. Hoje a gente atrasou um pouco, porque deu uns problemas técnicos aqui, mas eu acho que agora tudo certo. Hum. Vamos lá, Mari. Bom, eu queria agradecer, Cá, pela oportunidade de a gente estar aqui para pensar um pouco sobre saúde mental. Vou me apresentar, né? Meu nome é Mariana Luz, eu sou psicóloga clínica, palestrante e consultora nas temáticas de saúde mental, questões raciais e de gênero e violência contra a mulher, que inclusive é um dos temas que eu vou trabalhar aqui hoje com a gente, um pouquinho nesse bate-papo. Né? Queria agradecer Certo. pelo convite, agradecer também quem está assistindo a gente, quem vai assistir a gente depois, né? Vai Porque assistir fica no. disponível. Isso. E eu ainda Sim. estou tentando aí umas produções aí, depois se você conseguir também produzir um vídeo e colocar no YouTube, a gente disponibiliza aqui para quem quiser o conteúdo, tá? Ah, legal, legal. Tá bom, a gente combina. Bom, você quer que eu comece? Você vai me perguntar alguma Pode ir coisa? lá, Como a pode ir gente lá, faz? pode ir lá. Se o Posso pessoal começar? começar a perguntar, eu vou te cortando aí para a gente poder fazer essa Tá. interação, tá bom? Você cuida da interação, combinado, então. Bom, então, na verdade, acho que um ponto importante para a gente falar sobre saúde mental, a gente já fazendo esse recorte racial, é que a gente tem que entender que nós, negros, somos a maioria das pessoas que sofrem muito com a questão da saúde mental. Isso antes de pensar em quarentena e isolamento, não é? Falando Sim, historicamente, né? sim. Porque a gente sabe que psiquiatras e psicólogos, o acesso à saúde mental, ele é caro, né? Ele não é um acesso popular, e aí nós sabemos que o dinheiro não circula entre nós. Então a gente já tem uma questão financeira que coloca a saúde mental num lugar não acessível para negros e negras, né? Acaba virando supérfluo, né, Mari? Assim, uma coisa que é tão essencial e que pra gente acaba sendo de, a gente não precisa disso, a gente se vira. Aí tem aqueles termos que a branquidade adora, é guerreira, né? É forte, enfim. Sim, não, e isso é muito legal você falar isso, cara, porque realmente as pessoas vão colocando, né, esses termos e a gente, isso vai grudando na gente, né, como se isso fossem elogios, né, sendo que na verdade são formas do racismo estrutural de justificar a nossa falta de acesso, né, porque se eu te chamar de guerreira, né, a gente tem lá dados como, aí pensando em violência obstétrica, mulheres negras recebem menos anestesia, né, do que mulheres brancas na hora do parto, por exemplo, porque nós aguentamos a dor, né? Porque nós somos fortes, então. E é isso, a gente vem desde o período escravocrata, a gente sabe, né? Mas pensando especificamente em saúde mental, acho que o primeiro recorte importante que a gente precisa fazer, não só racial, mas de classe também, porque engloba tudo, é esse. E de gênero também. Porque aí a gente tem uma questão
que mulheres são vistas como mais sensíveis, como expõem mais facilmente os sentimentos, logo elas sofrem um pouco menos. Já os homens estão estigmatizados com esse papel viril, que você precisa ser sempre esse macho muito viril, e aí fica muito difícil pensar em saúde mental. Então eu gosto sempre de pontuar também que o machismo, ele afeta todo mundo. Ele afeta homens e mulheres, obviamente, de maneiras diferentes, né? O extremo do machismo é a violência, a gente vai chegar lá, mas afetam os homens também, porque aí os homens não se permitem pensar sobre saúde mental, pensar sobre sentimentos. Eu escrevi um texto, estou terminando um texto, na verdade, sobre isso, que eu vou compartilhar por causa do isolamento também, né, que é um momento mais introspectivo, da gente pensar todas essas questões, né, sobre saúde mental, mas não só. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando exatamente do quê? Né? Acho que também é importante a gente esclarecer. Quando a gente tem uma dor de barriga, quando a gente tem colesterol alto, quando a gente tem alguma dor na perna, alguma coisa, a gente vai ao médico. E tá tudo certo. A gente vai ao médico, a gente toma remédio e se cuida. Quando a gente tem algum sofrimento emocional, a dificuldade que a gente tem, mesmo que a gente tenha acesso a psiquiatras e psicólogos, a dificuldade de aceitar que sofrimentos emocionais como ansiedade, depressão e tantos outros luto e tantos outros sofrimentos emocionais, a dificuldade é muito grande social, porque tem o estigma, né? Ai, o louco, o doidinho, o desequilibrado, né? Muito mais até relacionado a mulheres em geral, esses estigmas. E isso dificulta com que as pessoas se abram para entender que ir no cardiologista, ir no psicólogo, cada um dentro da sua especialidade, obviamente, é a mesma coisa. A gente precisa cuidar do corpo como a gente tem que cuidar da cabeça. Né? Uhum. Ainda mais num período como esse, né, Ká? Eu falo bastante, tá? Se você quiser me interromper, você pode me interromper. Não, eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa. O pessoal que está aí também, gente, manda a pergunta. A gente tem ouvido muito falar de muita gente com depressão, né? É muito comum, hoje em dia, as pessoas usarem essa para qualquer coisa, né? Qualquer mal-estar. Eu acho que a Mari congelou lá. Travou. Isso. Voltou. Ah, voltou. Você ouviu minha pergunta ou não? Não, não ouvi. Só ouvi até a parte da depressão, que hoje em dia muita gente... Então, muita gente fala que tá com depressão e a gente ouve muita gente falar que tem depressão. Às vezes a gente mesmo usa esse termo para falar de um momento que a gente está vivendo, enfim. E aí eu queria saber, entendendo que depressão é uma doença, de fato, os casos de depressão aumentaram muito. E o que a gente está chamando de depressão? Sabe assim, o que eu estou querendo te perguntar? Sim. Bom, na verdade, o Brasil é o primeiro país em ansiedade do mundo e um dos primeiros em depressão também. Os casos aumentaram muitíssimo. E aí eu acho que a sua pergunta é muito importante, Ká, porque a gente tem que entender que alguns tipos de sofrimento, eles não são depressão, né? Muitas vezes quando a gente está triste por alguma perda, algum sofrimento emocional, algo que aconteceu com a gente e a gente é afetado por isso, porque a gente é afetado por tudo que nos acontece, a diferenciação entre essa tristeza e a depressão é a forma como a gente lida. Quando afeta a minha qualidade de vida, quando eu não consigo lidar de nenhuma forma com aquele sentimento, com aquela perda, com o que me aconteceu, eu posso sim estar entrando num processo depressivo. Obviamente a gente precisa de uma avaliação. Nós não conseguimos nos autoavaliar, é muito importante a gente procurar profissionais capacitados para isso, mas entender que a gente vive numa sociedade do espetáculo. Ou seja, a gente tem que estar feliz o tempo todo. Pensando nesse nosso processo de quarentena, que é um capítulo sem precedentes na história. Porque, por mais que a gente já tenha vivido pandemia, praga, peste, guerra e tudo mais, globalizado dessa forma, onde você sabe exatamente quantas pessoas já morreram na China, na Itália, no Brasil, no Equador, na hora quase, você tem essa atualização diária, globalizado assim, é a primeira vez na história da humanidade. A gente não tem um precedente sobre isso, até por causa do avanço da tecnologia. Então, nesse tempo de pandemia, de crise,
a saúde mental, você precisa ligar um botãozinho de alerta. Porque para fazer essa diferença que eu tô te falando entre uma tristeza, uma angústia, que a própria pandemia causa, que é até coletivo, todo mundo tá mais ou menos chateado, angustiado, meio desnorteado, que é algo coletivo, né? Nada que tire a sua qualidade de vida, para aquelas pessoas que de fato a vida paralisou, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais e entender essas diferenças, que tristeza é um sentimento que a gente pode ter e viver. E nós não vamos morrer por ficarmos tristes por um período, né? Mas, quando a gente está num processo e que não tem a ver com ficar na cama, no quarto escuro, porque senão a gente vai para esse lugar também dos estereótipos, né? O depressivo é aquele que não fala com ninguém, que não come, não toma banho, que parece quase um ogro, né? Sendo que tem muitas pessoas depressivas. Esses dias, inclusive, estava rolando um meme. Quer dizer, um meme, não posso nem chamar isso de meme porque não é engraçado. Mas estava rolando tipo um cardzinho na internet de algum cantor de rock que tinha se matado, e um dia antes tinham tirado uma foto dele, ele estava conversando com as pessoas e sorrindo. E no dia seguinte ele suicidou, né? E aí as pessoas falaram, será que você entende o que é esse processo de depressão, o que é essa angústia de morte e tudo mais? Porque às vezes as pessoas aparentemente estão bem. E por isso que é muito importante a gente perguntar para as pessoas, quando eu digo fazendo essa comparação em relação ao médico, você vai ao cardiologista, né? Também com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, é muito importante a gente perguntar se está bem, mas de fato querendo ouvir e aberto a isso, a essa troca, sabe? Que é psicologando na rede, eu não sei se te segue, né? Deve te seguir. Tua colega de profissão falou assim, verdade, sociedade do espetáculo. E assim, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma live e tudo mais, a gente precisa ter esse respeito pelas pessoas que estão assistindo, a gente acaba indo se arrumar, né, para poder vir aqui, entrar ao vivo e tudo mais. Tem um pouco disso hoje para tudo, porque você vai fazer uma foto, você está na rua, você vai fazer uma selfie, você faz no ângulo certo, né, naquele exato momento, na melhor foto que você puder, no melhor sorriso, na melhor luz, ainda passa filtro, né? Sim. Então, assim, é o momento que não é, que não foi, que não é aquilo, né? O momento mesmo não é aquilo, né? A gente fica produzindo esses fragmentos editados da nossa vida o tempo inteiro, né? Mas aí a gente tem que lembrar que é isso. A gente faz isso, não que tenha um problema, né? Não estamos aqui criticando, né, as redes sociais. A gente está vendo, inclusive tem pessoas um tanto quanto conservadoras nesse sentido da dinâmica do ser humano com as redes sociais, e de criticar, o homem não sabe conversar agora que tem as redes sociais. A gente está vendo a importância delas. Agora que a gente está em distanciamento social, eu não gosto muito de falar de isolamento, cara, porque isolamento, a gente não está isolado. Olha nós aqui. É como se a gente estivesse do lado batendo um papo. Isolamento quantas pessoas outra. quiserem. Exatamente. Distanciamento físico, porque a gente não pode se ver, né? Perfeito. Até pode um distanciamento social, porque a gente não está se reunindo no bar, na casa dos amigos, ou não deveria, né, gente? Por favor, fique em casa, quem puder. Né? Não deveríamos estar fazendo isso. Né? Mas o isolamento não é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um distanciamento, né? Sim. Mas a gente consegue nos aproximar, desculpa, ao contrário, a gente está vivendo um distanciamento e não um isolamento. A gente consegue se aproximar pelas redes, então é usar a tecnologia e tudo que a gente tem ao nosso favor. Não só a tecnologia, todas as ferramentas que a vida nos oferece, a gente pode usar ao nosso favor para superar as coisas, e isso é muito importante que a gente faça. Isso é cuidar da nossa saúde mental. Sim. Mas aí vamos lá, pensando no afroempreendedor, Mari, o que você identifica assim, como sendo o grande calcanhar assim, dos afroempreendedores nesse momento de pandemia? Não, eu vejo que para os afroempreendedores, né, para nós, porque eu também sou uma afroempreendedora por conta da clínica, né? Eu tenho a minha própria clínica, então a gente precisa se divulgar. Eu acho que tem duas questões que muitas vezes impactam. E uma que a gente tem que está um pouco mais nas nossas mãos, e outra que não. Acho que a questão financeira é uma questão que a gente sempre tem que pontuar, né? Como nós não temos o dinheiro circulando nas nossas mãos, como a branquitude tem esse dinheiro, dificulta muito que a gente consiga se firmar em alguns lugares. Mas eu vejo
numa perspectiva, esse movimento do Black Money, principalmente, né, e eu tenho vários pacientes que poderiam pagar outros psicólogos, mas fazem questão de irem atrás de uma psicóloga negra por isso. E é interessante que também pessoas brancas. Então, eu acho que é um ponto legal para a gente destacar. Eu acho que um outro ponto também, que é a questão da estima, de como a gente se vê. Porque uma mentira contada 1000 vezes, a gente tem esse ditado, né? Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Né? Eu gosto de falar, não, gente, ela continua sendo uma mentira. Então, falaram pra gente muitas vezes que não éramos capazes, não éramos inteligentes, que não éramos bonitos, e isso continua sendo uma mentira. Só que nos afeta. Né? E aí você pode falar, mas o que isso tem a ver com empreendedorismo? Tem tudo a ver. Porque se eu não me sinto capaz, e a gente vê que as pessoas buscam muito nós profissionais da saúde mental por conta disso. Porque não conseguem lidar, por exemplo, com ter alcançado determinado sucesso, um cargo, não se acha merecedor, não consegue lidar com as relações. Poxa, eu trabalho num banco, tem só pessoas brancas, eu trabalho em tal lugar, muita gente branca. Né? Ou está, por exemplo, eu fui na Poli conversar com os estudantes da engenharia na USP, com os estudantes negros, foi um coletivo negro que chamou, eu amei, aliás, foi muito inspirador. Né? O ano passado. Nossa, que legal isso, hein? Foi incrível você ver meninos assim do Capão Redondo, de vários lugares de São Paulo, da periferia, fazendo engenharia na USP, assim, foi muito inspirador para mim, mas existia uma questão central ali, cada um com a sua história, mas existia o fato deles não conseguirem nem absorver, nem se permitir pensar, caramba, passei em engenharia na USP, por quê? Porque eu sou negro num lugar onde só tem gente rica, onde só tem gente branca, e não aí, só isso, né? Num curso extremamente restrito, exatamente, você ia falar. Extremamente, sim, não, mas tudo bem. E ainda tem uma questão de gênero, né? Porque as mulheres, né, elas não são tão inteligentes, elas não servem para as exatas, né? Então mulheres não fiquem nas exatas, e aí tem toda essa questão. Eu, como uma ativista de gênero, eu sempre falo, gente, chegar lá e ver meninas fazendo matemática, para mim, foi assim, eu abraçava tanto elas e falava, ai, amo vocês, mulheres nas exatas, porque é isso, né? A gente pode estar em qualquer lugar, independente de raça, classe, gênero ou qualquer outro marcador que passe pela gente. Mas eu acho que esses dois pontos, né, de autoestima e o poder financeiro, que de certa forma estão entrelaçados, é algo que nos impacta. Obviamente que na crise, né, nós vamos sofrer mais porque somos os microempreendedores, né? Então, tudo é restrito, muito mais restrito para a gente, até para você conseguir empréstimo e tudo mais. Acaba que a gente se angustia muito mais nesse sentido, porque nós vamos ser muito afetados. Né? Então, eu acho que a ideia do grupo, da gente conseguir fazer esse grupo, e aí entrando na minha área, que é saúde mental, a gente pensar ferramentas para nos fortalecer. Uma principal é falar. Né? Você pode falar, ai, Mari, mas falar, que coisa mais idiota, a gente já fala tanto. Mas quando a gente nomeia as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias, isso contribui e fortalece a nossa saúde mental, cara. Isso nos ajuda para que a gente não perca a sanidade, porque é um momento muito difícil, não só de saúde, essa crise sanitária, não só de saúde, mas também e principalmente econômica. Porque quando a preocupação se vou pegar coronavírus ou não começar a passar, vai vir essa lama toda de uma economia quebrada e que afeta muito e diretamente as populações historicamente vulneráveis, né, que somos nós, que são mulheres, enfim, né? E aí a gente sabe desses recortes de raça, classe e gênero que são necessários, né, de serem feitos sempre. Só falar um oi para Tati Brandão, que está mandando um oi para gente. Olha, a Natália falando que eu tô viciada em ouvir essa mulher. Olha que luxo. Ah, que fofa. A Nath é uma amiga advogada maravilhosa. Ai, que bom, Nath. Que bom. Então, você falou sobre falar, né? Isso a gente tem feito muito no Black Working, né? Nos nossos grupos, seja de WhatsApp. A gente está fazendo grupo de WhatsApp, a gente está fazendo grupo de Zoom, a gente está fazendo live. Porque, assim, é uma forma, primeiro, da gente... A gente fez um Zoom semana passada, uma reunião pelo app Zoom, né? Deixa eu falar assim, porque tem muita gente que não conhece, mas... e aí o que a gente fez? Montamos um collab. O que é o collab? É um propor ideia para um problema que é do outro, né? Então você joga um problema que é seu no grupo, e aí todo o grupo foi contribuindo com ideias para aquela dor, para aquele problema, né? E isso foi enriquecedor, assim, num nível, porque a gente chegou
a gente acaba aprendendo para o nosso negócio, né? Então, essa coisa que você está falando, como andar em grupo, estar em grupo, de alguma forma estar em rede, e por outro lado, se conectar e conseguir falar, trocar, eu acho que tem sido uma das principais ferramentas. Acho até que todo mundo tem falado muito da proliferação de lives que tem acontecido, mas eu acho que elas tratam muito disso, da nossa necessidade de estar com o outro, né? Da nossa necessidade de trocar. E acho que as lives aproximam, acho que os grupos aproximam, acho que a gente, quanto afroempreendedor, a gente tem sim que estar em rede, em grupo e se fortalecer, não se deixar tomar pelo medo e pelas angústias, né? E aí, assim, queria te perguntar se existem alguns gatilhos mentais que a gente possa fazer em casa, sem recurso de contratar um psicólogo, numa situação como essa, para a gente poder se exercitar sozinho, fazer alguma coisa para nossa mente que desfaça esses gatilhos mentais que nos colocam numa situação de angústia, de ansiedade, enfim. Sim. Eu acho que o primeiro ponto, antes de passar algumas dicas práticas, é a gente lembrar que isso nos ajuda a nos centrar um pouco mais nesse momento de crise, são sobre as incertezas da vida. O que mais nos angustia nesse momento é a incerteza. Você não sabe se você vai ficar doente, se alguém que você ama vai ficar doente, se seu negócio vai sobreviver, se você vai ter dinheiro para pagar suas contas, sustentar sua família, se sustentar. É um momento de muita incerteza. E isso causa muita angústia, né? Que é como você está falando. Só que a gente precisa lembrar que a vida ela é assim. Mesmo antes da pandemia, a gente nunca soube se isso ia acontecer. A gente pode não pensar nisso a todo momento. A pandemia traz à tona essa vulnerabilidade que a gente tem da própria vida. Que no dia seguinte você não sabe se alguém vai entrar na sua loja, no seu comércio, comprar alguma coisa, se você vai ter o dinheiro no final do mês para pagar seu aluguel, sua prestação, suas contas. Né? A gente, na verdade, nunca sabe se alguém que você ama vai ficar doente, se você vai ficar doente, né? A gente nunca sabe. Então a pandemia. A gente não sabe, mas a gente tinha uma falsa certeza, né? Isso, essa falsa exatamente. certeza que dava a nossa segurança, a nossa, vamos dizer, entre aspas, a estabilidade emocional. Exatamente. Por isso a pandemia foi lá e tirou a nossa falsa certeza. Então a pandemia, ela tem, obviamente, eu não vou dizer que a pandemia ela é boa, porque ela não é boa em nenhuma instância, né? Muita gente sofrendo, adoecendo, morrendo, perdendo tudo. De forma nenhuma eu vou dizer isso, mas assim, tudo que nos acontece, a gente precisa tentar aprender alguma coisa. Isso ajuda a gente a centrar. Então, essa é a minha primeira dica. Né? A gente não tem controle sobre as nossas vidas, como você disse, é uma falsa sensação de controle. Quando a gente passa por algo que é muito forte, sofrido, enfim, como é uma pandemia, a gente percebe que a gente não tem nada nas mãos assim de controle, né? Que tudo é muito frágil. E isso balança muitas vezes a gente. Né? Então, mas lembrar que a vida ela é assim. E o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Então, acho que uma primeira coisa é os aprendizados de hoje, assim, da gente tentar educação financeira, da gente fazer algumas coisas, e aí a gente fala, mas é difícil, porque às vezes, sei lá, você tá vendendo almoço para pagar a janta, né? E eu não quero aqui dar uma de elitista, né? Mas a gente tem algumas pessoas discutindo educação financeira para a periferia, e principalmente porque muitas vezes nos disseram que a gente não conseguiria guardar dinheiro, porque a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então, são mentiras do racismo estrutural que a gente precisa desmascarar um pouco. Eu acho que é procurar quem está próximo da sua realidade com essa questão financeira. Dicas práticas para quem está em casa e não pode procurar psicólogo. Yoga, porque respiração é muito importante, cara. Quando a gente está muito ansioso, quando a gente está muito triste, existe um processo biológico mesmo de oxigenação do cérebro que nos ajuda a acalmar. Então, respirar, que é básico, né? Porque a gente só vive se a gente vai respirando. Mas quando a gente está ansioso, qual é a primeira coisa que as pessoas falam? Falta de ar, o peito está apertado, eu não consigo respirar. Então, a yoga ajuda com a respiração. Tem lives de yoga, um monte de professores dando aulas de graça. Gente, façam yoga, respirem, tá? É importante. A gente precisa agora respirar. Tem um modo de respiração de 4 tempos, que é quando a pessoa está muito ansiosa, que a gente ensina. Pode jogar no Google lá, respiração de 4 tempos, vão ter todos os passos, que eu acho que é importante. Mas assim, se exercitar para além da yoga, né? Mas pilates, fazer exercício de fato. Mas por que ajuda? Porque gera endorfina, gente. Endorfina é hormônio da alegria, serotonina. A gente precisa desses hormônios. Então, o corpo precisa. A gente está num momento difícil.
Então, comer bem, que é uma outra coisa também que, historicamente, existe aí um nutricídio, né? Principalmente no recorte racial e de classe também, né? Que querem colocar coisas muito ruins, né, nos supermercados da periferia, e aí colocar só esse lixo processado, né? É porque querem nos matar. Então, não podemos cair nessa cilada, né? Então, assim, comer bem é importante. E muitas vezes não é caro. É uma mentira que comer bem é caro, né? Não necessariamente. Então, acho que a gente tem que aproveitar também esse momento da pandemia para buscar alternativas para a gente comer bem, comer cada vez melhor, né? Se exercitar, respirar. Deixa eu ver se tem mais alguma dica prática, assim. É aquela comida de vó, né? Aquela boa e velha comida Sim, de vó. Aquele arrozinho com sim, feijão, aquele leguminho, aquela carninha de panela, sim, comida de sim. vó. Aquela comida Não, que assim, entra e traz aquele carinho, aquele afeto. também. Porque comer tem muito a ver com afetividade, né? A Tem, gente fica tem. feliz, assim, tem uma coisa muito ligada com a afetividade, né? Ó, Ó, a alguém Matula tá falando, né, que falando, yoga é. e falou que comer Isso bem é um aí, ato comer bem é um ato político. político, é É verdade. verdade, E é exatamente, verdade. e nos ensinam que não, né? Que não tem nada a ver. Isso é tudo do racismo estrutural, é muito importante a gente ficar atento a essas coisas. E tudo isso, obviamente, ajuda para nossa saúde mental, né? E é claro, se com essas dicas e fazer coisas que gosta, eu gosto muito de falar sobre as cotidianices. É um texto que eu li uma vez da Eliane Brum, a jornalista, eu gosto muito dela. Na época das eleições, né, então, PT versus Bolsonaro, né, aquela loucura daquela época das eleições, as pessoas estavam adoecendo demais, demais, demais. Eu li um texto dela, depois do primeiro turno, falando sobre as cotidianices, que uma amiga dela falou para ela que o que ajudava ela eram as cotidianices. E ela falou, o que são cotidianices? Aí a amiga dela falou, é tomar um café, sentar, ver o pôr do sol, tomar um café, transar com alguém, beijar Ouvir uma alguém, música. ouvir uma música e sentir prazer nisso, sabe? Coisas que às vezes a gente não consegue mais com essa correria, né, do mundo e às vezes exige mesmo, porque a gente tem conta para pagar, tem família para sustentar. Mas é isso, assim, buscar as cotidianices. Então, aproveitar esses momentos para que mesmo, né, no distanciamento, dentro das nossas casas, a gente conseguir ver prazer em pequenas coisas, sabe? Acho que isso também é uma coisa muito importante para a nossa saúde mental. A gente não precisa de coisas enormes, eu não preciso sair para o bar com os meus amigos. É muito bom, mas é possível também ser feliz, encontrar sentido nas pequenas coisas. E nesse momento é muito importante, porque a gente não vai ter o grande, né? A gente vai ter as pequenas coisas. E a gente precisa se agarrar no que a gente tem, no que é possível para nós. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, Maria, e eu queria te ouvir sobre isso, que muita gente está entrando nesse processo de ansiedade por ter que lidar consigo mesmo, né? Tem muita gente que nesse período de isolamento tá ficando sozinho, porque não tem jeito. E como é que faz para lidar consigo mesmo? Que a gente foge no celular e aí vai ter aquela hora que você vai ter que largar o celular, né? Porque vai acabar os dados, a bateria não vai dar conta, a internet vai estar ruim. E como que faz para viver com você mesmo? Pois é. Aí realmente vou ter que dizer, gente, façam terapia. Eu não vou puxar sardinha pro meu lado, não. Mas é porque tem uma música que fala que lidar consigo mesmo é trabalho de artesão, fio a fio e leva tempo. É mais ou menos por aí, viu? Porque esse processo da gente lidar com a gente mesmo tem muitas e muitas questões, tanto coletivas quanto individuais, da nossa própria história. Mas eu acho que uma dica para quem está sozinho, quem não está procurando profissionais, acho que é olhar para o que você realizou. Não naquele viés de eu ainda não consegui, eu tinha tal propósito e ainda não cheguei lá. Né? Só terapia salva é ótimo. Aí eu não vou dizer que ela salva, mas vou dizer que ela ajuda bastante, né? Então, eu acho que olhar, nesse momento, olhar para o que você conseguiu vencer, apesar de todos os percalços, né? A gente está aqui falando com afroempreendedores, né? O que você conseguiu, a empresa que você conseguiu colocar aí, né, no mercado, tudo isso, assim, olhar conquistas, eu acho que traz esse pequeno alento nesse momento e já é uma maneira da gente se aproximar da gente, né? Porque acho que é melhor tentar, nesse momento, se aproximar da gente por esse lado, que é um lado do que se conquistou. E não precisam ser, de novo, a gente não tá falando de grandes coisas, cara. A gente tá falando de pequenas coisas. Melhorei minha alimentação, terminei um livro, é isso, conversei com um amigo, né? Consegui falar sobre mim em tal lugar.
ouvir uma live legal. Essa tá legal, hein, gente? Ouvir uma live legal. Peraí que eu tô recebendo visita aqui, ó. Live tem disso, né? Quem que é? Quem que é? É o Argos. É o Argos. A gente como é que fala, no home office, que a minha amiga falou que é home tudo, né? É home tudo, porque onde você come, onde você dorme, onde você trabalha, onde você faz live, então virou home tudo. Aí agora isso, é invasão de cachorro, invasão de criança, invasão de tudo. Exatamente. Então, assim, acho que essa forma de se aproximar da gente, através dessas pequenas coisas, desses pequenos prazeres, conquistas, tem um pilar na linha que eu atendo muito importante, que chama historicidade. Eu sou fenomenóloga existencial, é o nome da minha linha. E para nós, existencialistas, a historicidade, ou seja, a nossa história, ela é muito importante. E às vezes a gente está adoecendo porque falta um resgate da nossa história. Então, tem inúmeras formas da gente começar a fazer esse link com a nossa história, mas é muito importante começar por algum lugar. E acho que sem um profissional, eu daria essa dica. Olhe pelas coisas pequenas que você faz, que te dão prazer, que te lembram a sua avó, sua mãe, o seu pai, o seu tio, pessoas que você admirava, né? Que você hoje... sua mãe sempre dizia para você, olha, seja alguém trabalhador. E você vê o tanto que você trabalha, né? E aí, sem entrar muito nesses processos de mas muita injustiça social, muita desigualdade, muita dificuldade. Porque assim, sem um acompanhamento profissional, vamos focar, né, no positivo. Né? Com um profissional junto com você, aí a gente consegue mergulhar em todos esses processos, né? Mas a gente não quer ninguém deprimido e ansioso, né? A gente quer pessoas felizes e prontas para reconstruir essa economia desse país. Verdade. Quando acabar tudo isso. Olha essa pressão, que essa pressão vem de fora, né? Não é nem assim. Sim. A gente anda na ordem do capital e até por isso essa pressão também para que a gente esteja pronto para já entrar na internet, já fazer um negócio online, já não sei o quê. E nem todo mundo está pronto, né? Fabi, maravilhosa. Um beijo, minha amiga Fabi, gente. Promotora de Justiça de São Paulo, maravilhosa. Uma incansável. Lutando para que mulheres não sofram violência. Ai, maravilhosa. Obrigada, Fabi. Beijo. Tá aí assistindo. Pois é, nesses processos são muito importantes, né, Cá? A gente precisa, esse resgate da história, isso faz muito bem pra gente. E também é uma forma de a gente ir curando um pouco, né? Essas dores que a gente tem na nossa história. Ninguém tem uma história só de alegrias, né? Mas é muito importante, né? A gente olhar para isso. Mas, gente, façam terapia, viu? Tem gente que cobra baratinho, procurem profissionais. Façam terapia, é muito importante. A gente precisa de terapia, é muito importante. Você acha que durante a pandemia se desenvolvem outros problemas ou as pessoas startam coisas que elas já vinham vivendo? Acho que as duas coisas, cara. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que tem gente que não se considerava, não se via, de repente, com uma saúde mental que precisava de algum ajuste, alguma coisa. Eu não vou dizer só de depressão e ansiedade, porque eu tenho uma forma um pouco diferente de pensar depressão e ansiedade por causa da minha linha. Eu não trabalho muito com esses diagnósticos, né? Você é depressivo, você é ansioso. Então, tô falando assim porque pra gente abordar, mas na minha linha a gente nem trabalha muito isso, dessa forma, né? Mas eu acho que, assim, a pessoa às vezes sentia que tinha algumas questões, mas a vida seguia, como você falou, a gente segue o ritmo do capital, né? E o capital tem um ritmo bem cruel, né? Ele vai né? Ele vai igual um trator, né? Passando por cima de tudo. Principalmente para a população negra, né? Com certeza. A população negra sempre é a população olhando para esse recorte. Pobre. Descartável, né, nesse processo. Sim, com certeza, com certeza. E eu penso sempre em gênero também, né? Não que os homens negros não sofram, como eu falei, existe esse processo de saúde mental em relação ao machismo, né? Que os homens eles não podem dizer o que eles pensam, o que eles sentem, né? Porque senão eles vão ser vistos como não homens, né? E é muito cruel com eles, mas existe para as mulheres esse lugar dentro desse momento de crise, de pandemia, principalmente não só elas serem um arrimo de família, e aí perdem o sustento e tudo mais, mas ainda de adoecerem mais, porque historicamente o cuidado
tá muito ligado à mulher. Ah, é profissão de mulher. A mulher que sabe cuidar, ninguém sabe cuidar como uma mulher, né? Então, o cuidado fica muito nesse lugar. Então, a gente sabe que esse lugar dessa intersecção gênero, classe e raça, nós somos uma população muito vulnerável, né? Mas aí, Eu só pensando, então quero, as pessoas... eu quero só botar uma pimenta na nossa conversa, Claro. no seguinte sentido, eu faço toda uma movimentação social, principalmente com relação à comunicação, com eixo em raça, e a gente acaba recebendo muito esses dados sobre população negra, quando a gente, né, lida com isso diretamente, além de ser uma mulher negra. Então, é uma coisa que me atravessa e é uma coisa com a qual eu lido diariamente por uma opção, né, por uma escolha. E aí o que acontece? Eu tenho procurado trazer para a conversa os homens negros, porque eu tenho ficado muito preocupada da gente entrar nas universidades finalmente com uma porcentagem um pouco maior da população negra e cada vez ver nenhum homem negro, né? A gente vê muitas mulheres negras acessando esses espaços e um Sim. ou dois homens negros acessando esses espaços. Então, a gente vai em palestras, a gente vai em eventos, a gente vê uma série de projetos e programas acontecendo para a população negra, sem distinção de gênero, e a gente vê majoritariamente salas cheias de mulheres. A gente vê, dentro do espectro das lideranças desse projeto, as lideranças são femininas. A gente sabe historicamente as razões disso, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, pelo menos aqui da parte do social, a gente precisa começar a fazer um trabalho de resgate desses homens negros. Eu tenho tido uma preocupação muito grande com isso, porque a gente discute opressão e a gente não pode, enquanto comunidade, continuar perpetuando esse modelo, né? É claro que a gente sabe que opera sobre nós a questão de sermos mulheres, mas nos pensando enquanto comunidade, a gente sabe tudo que foi negado a esse homem, né? E como é que a gente faz a reinserção dele, percebendo que esse cara, ele é o segurança, ele é o motoboy, ele é quem está agora fazendo os serviços essenciais, né? A maioria das nossas mulheres pretas estão nas casas, de empregadas domésticas, de enfermeiras e tudo mais, nesse lugar da cuidadora, como você bem falou, e os nossos homens ainda são aqueles corpos jogados para a proteção do outro, porque eles são aqueles que nada acontece, né? Eles são os que protegem todo mundo, é o negão, né? É aquela fala do, chama o negão, que o negão bota medo, aí resolve. Aí bota todo mundo para correr, bota as coisas em ordem, enfim. Então eles são os motoboys, eles são os seguranças, eles são os vigias, e eles estão nessa leva dos serviços essenciais também, transitando pela cidade e levando o vírus para dentro das suas comunidades, para dentro das suas casas. Como acontece com relação a todas as outras coisas, né? Então essa nuance do homem negro hoje também me preocupa muito, eu tenho trazido muito isso para a roda de discussão, porque não adianta a gente se fechar enquanto mulher negra e ficar nas rodas de discussão falando só de nós, porque a gente não vai crescer enquanto comunidade, né? Sim. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, né? E eu sempre vejo em grupos que temos, né, grupos de população negra, essa intersecção raça e gênero. O que vem primeiro, né? Me pergunta, o que vem primeiro, raça ou gênero, né? Eu não acho que tem alguma coisa que venha primeiro, vou ser muito sincera. Provavelmente vou ter alguns haters por isso. Mas tudo bem, faz parte da vida. Eu não acho que tenha algo que venha primeiro, porque existe uma composição para nós, dentro de nós, de raça, gênero, classe e muitas outras coisas que a gente não vai abordar aqui, que não são só essas. Eu compartilho da tua preocupação e eu acho que os homens, eles precisam seguir talvez esse caminho que nós mulheres estamos seguindo. Porque historicamente, tudo isso que a gente já sabe, então assim, o homem, a mulher, ela era... estava lá sendo, sei lá, estuprada, violentada, né, era empregada na casa, e o homem trabalhando na lavoura, né, e sofrendo mil violências. Então, assim, as violências, elas foram diferentes, mas elas atingiram homens e mulheres negros historicamente e atingem até hoje de maneira diferente. Quando a gente fala de um grupo, a gente nunca está desconsiderando o outro. E eu vejo que nessa intersecção sempre dá muita confusão, porque se eu falar dos homens, é como se eu estivesse desconsiderando as mulheres. E se eu falar das mulheres, estou desconsiderando os homens. Isso não é real, né? Estamos falando de lugares diferentes. E aí eu gosto, para falar sobre isso, Caio, eu gosto de usar um conceito de empatia de uma grande amiga, que é a Mafua Neudara, do Instituto Avão, uma mulher negra, psicóloga maravilhosa, né? Gerente executiva de uma grande empresa, né? Então,
Quando ela cunhou o conceito de empatia, foi que empatia não é se colocar no lugar do outro, né? Porque é isso. Como é que eu vou me colocar no lugar de um cara negro? Eu sou negra. Eu sou negra. Ele é negro, ele é negro. Só que eu sou uma mulher, eu tenho uma vivência, uma história, eu tô num lugar da sociedade que é diferente do dele. Ele é homem. Ele é negro, mas ele é homem, ele tá num outro lugar diferente. Então, por mais que a gente tenha alguns denominadores comuns, a gente tem muitos denominadores diferentes também. Então, assim, é difícil se colocar no lugar do outro. Eu nunca aceitei muito bem esse negócio de empatia. E aí, ela cunhou esse conceito, que empatia é você entender do seu lugar como que isso impacta na vida, na história do outro. Desse lugar que eu ocupo. Então, desse lugar, enquanto mulher negra, da classe média, eu sempre fui da classe média, eu nunca estive na periferia, eu nunca estive no lugar da periferia, eu sempre fui da classe média. Né? Então, enquanto mulher negra da classe média, como desse lugar, eu entendo e como isso que eu falo, que eu penso e da forma como eu ajo, como isso impacta na vida do outro. Eu acho que a partir do momento, se a gente pensa nisso, desse lugar, a gente consegue falar sem ferir e sem desconsiderar a história e a dor do outro. A gente está falando só de diferenças. A gente não está falando de melhor ou pior, de mais ou de menos. E funciona do mesmo jeito quando se fala de branquitude. Para mim tá tudo bem eu chegar num Mackenzie, como eu já fui, e falar para um auditório cheio de pessoas brancas. Já fui na GV e falei só com pessoas brancas. Sabe por quê? Não tô dizendo que tá tudo bem não ter negros lá. Isso não tá tudo bem. Mas porque eu já ia dizer, porque para mim não tá tudo bem, não. E eu sempre deixo muito, sabe, de pontuado. chegar lá e falar. Não. É muito ruim que as pessoas não acessem espaços como esse. Isso, obviamente, não. Mas eu tô dizendo assim, chegar e falar, porque tem gente que pra pessoa é muito difícil, chegar e falar para um grupo de pessoas brancas. Nesse sentido que eu tô dizendo. E para mim não é um problema. Por quê? Porque o racismo não foi inventado por nós. Então não sou eu que tenho que dar conta. Chega da gente ter que dar conta de algo que nos atinge, nos afeta, acaba com a nossa saúde mental. É o crime perfeito, né? É o crime perfeito. Porque você precisa dar conta de algo que você não criou, mas que te afeta. Então, assim, quem tem que resolver a questão racial não sou eu, não é você. É a branquitude. Eles inventaram, eles precisam dar conta. Ah, Mariana, mas eles não vão dar conta porque eles estão numa posição de privilégio. É muito favorável você estar ali. E aí você não precisa resolver. Então é por isso que algumas pessoas vão lá numa GV, numa Mackenzie, em alguns lugares e falam. Porque ali você pode encontrar, como eu tenho, pessoas brancas aliadas que querem ter uma sociedade mais justa. Não é uma questão de ensinar. Não é, e é a mesma coisa com os homens, é o mesmo processo. Então, quando você diz, a gente precisa trazer os homens eles precisam entender algo que é muito importante. Como é que a gente fez esse resgate de sair desse lugar, do lugar da violência, do lugar das mulheres que não são consideradas, que não têm um lugar de fala, que não conseguem acessar espaço, que nem podiam estudar, que nem podiam... Como é que a gente saiu desse lugar? Muitas mulheres sofreram e morreram para que hoje a gente acessasse determinados espaços. E para a gente fazer e puxar dessa forma, é preciso que homens que já estão fazendo isso puxem outros homens. Por quê? Porque você está falando, e aí eu estou falando de homens negros. A gente tem vários homens negros, né, estudando e tentando avançar nesses espaços. E a gente precisa que esses homens puxem outros homens. Mas, Mari, mulher não pode puxar o homem? Pode puxar o homem. Então, acho que o seu trabalho, Cá, de trazer os homens para a conversa é muito importante. Mas é importante que falem de igual para igual. É isso que tem nos fortalecido tanto. Por que tantas mulheres têm acessado tantos espaços? Porque outras mulheres têm puxado. E isso é muito importante. Em um dado momento, o que a gente tem de marcador em comum, em um dado momento, ele vai se separar porque tem um gênero ali. E a gente está falando de situações diferentes de violência. Quando você diz, os homens não chegam na faculdade, claro, eles estão morrendo. Porque quem mais homem morre, exatamente. É homem negro. Exatamente. Mas a mulher está chegando. A mulher está chegando, gente. Só que o Brasil é o 5º país que mais mata a mulher. E a mulher morre dentro de casa. Quem casa com a mulher negra, cara? A gente não tem esse dado concreto, mas assim, uma vez o pessoal do movimento Black Money fez um levantamento sobre isso, 75% dos casamentos de mulheres negras eram com homens negros. Então, assim, a gente tem a questão da palmitagem, mas a gente começa a ver isso na classe média. Se a gente for falar das periferias, a gente tem, de fato, casamentos acontecendo. E, gente, homens que estejam nos assistindo, não estamos acusando nenhum homem de violência. Não entendam isso. A questão não é muito essa, né?
A Não questão entendam não é isso. muito essa. Eu acho que a questão é que Ah, você tá colocando sob um aspecto psicológico e eu estou aqui trazendo para um aspecto social. São duas sim, coisas que se conversam, mas que sim, são partes de um todo, né? Vamos dizer assim. Mas sim, são coisas diferentes. Então, dentro sim, do espectro social, a gente tem que entender, se quiser também, porque isso é uma escolha muito pessoal, e aí você está falando aqui de saúde mental. E aí, quando eu faço esse movimento, eu estou fazendo pela minha saúde mental. É pela minha saúde mental que eu quero que tenham mais pessoas negras em todos os espaços. sim, E é pela sim, minha saúde mental que eu quero que tenham homens negros também. Mas isso sim, é uma questão minha, pessoal. Tem pessoas sim, negras que preferem, inclusive, não se envolver com a temática, preferem passar, tentar. Eles acham que passam ilesos ao racismo, é, mas isso é mas impossível. não, Mas não, preferem não levantar questões, né? Para sim, que. Porque acham que se sentem melhor, que se sentem menos sim. É que pressionados. eu acho que tem uma questão importante disso que você falou, de pessoas negras que não levantam uma bandeira. Aí a gente entra numa questão também, cara, que é as pessoas de fato elas não são obrigadas a viverem o tempo todo com bandeiras, né? Às vezes nós Claro, somos muito cobrados, né, e cobradas de, não, falou de racismo, então chama uma mulher negra ou chama um homem negro para falar. Não somos nós, como eu disse, não somos nós sozinhos que vamos dar conta e que temos que dar conta disso. Isso é um problema da sociedade. E não é um problema seu ou meu. É um problema da sociedade. Então, enquanto a gente. Porque a gente passou por momentos. Primeiro, a gente precisou falar entre nós. Tem muita dor, muita ferida, muito ódio, muita mágoa, muito tudo. E ainda tem. E tá tudo certo. Né? São sentimentos completamente compreensíveis diante da história do Brasil. Né? Então, existe esse lugar. Depois, começou-se a fazer essa conversa, né? E tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. Tá tudo certo também, né? E aí, por último, acho que tem esse lugar, que a gente ainda não chegou, mas a gente espera chegar um dia, a gente está aqui lutando para isso. Talvez a gente não, mas quem sabe nossos filhos, nossos netos, enfim, cheguem, que é esse lugar de um lugar com uma redução de desigualdades. E tudo isso é para que a gente reduza desigualdades, né? Mas assim, eu acho que esse ponto, quando você fala que a pessoa ela... Tem gente que não quer levantar uma bandeira. E talvez não é nem porque ela não saiba que o racismo não a atinge. Ela sente isso, mas é muito dolorido. Não é fácil. Não é fácil lidar. Né? Não é fácil lidar. é, Então, acho é. que é muito A única importante a coisa gente que eu, também que eu respeitar. A única coisa que eu gosto de pontuar também é o seguinte: você falou assim, a pessoa pode concordar ou não. A gente está vivendo um momento muito grave com relação a fato, verdade e conhecimento. Né? Aquilo que é Sim, fato, aquilo que é sim, conhecimento, e aquilo que é verdade. Quem está relativizando isso está usando disso para se favorecer por uma ótica e com uma estratégia muito bem definida de poder, né? Que a gente sabe sim, muito bem para que sim, caminho vai. Assim, o racismo é um fato, não há como concordar ou sim, não. discordar Não sobre tem como isso. negar. Não há Não. como. Você pode não querer Sim, entrar em discussão do você mérito da pode não questão. querer. Você pode, Eu acho que você pode não sabe? querer lidar. Você Você pode não pode não querer querer lidar. Acho lidar. que Agora, ou lidar você de outra forma. na Concordo. verdade, Sim, você pode não querer entrar em debate com ninguém, né? Você pode não querer fazer sim, argumentação a respeito, ou não se sentir sim, seguro para fazer argumentação a respeito, mas ele está incidindo sobre você, sim, sendo você branco, preto, pardo, indígena, o que for, porque sim, o sistema sim, racial, quando se fala isso, a gente não está falando do preto, a gente está falando de racializar pessoas e relações. É sim. disso que se trata E um sistema branco também é racista. raça. Branco Exato. também é raça. Nessa Essa é a construção questão. social, É, exatamente, nessa construção social, o branco está no bolo. Por isso que eu estou falando, é branco, preto, isso, pardo, indígena, todo isso. mundo num sistema Exato, racista está tendo as suas relações, sejam elas exato. amorosas, sejam elas profissionais, sejam elas psicológicas, pautadas pelo racismo. Com Então, certeza. quando você fala de saúde mental, e aí a gente está trazendo aqui para a população preta, porque a gente é um grupo de afroempreendedores, entendendo mais uma vez, não que a gente seja melhores do que os outros empreendedores de outras Não, etnias, e a questão não. aqui é, nós temos especificidades que nos tornam comuns, que fazem com que a gente queira estar juntos num grupo, né? Sim. Porque E a gente nem precisa justificar, né? Porque as pessoas brancas se reúnem, são donos dos bancos, donos das grandes empresas, e
né? Então acho que tá tudo certo. Quem tá aqui, seja branco ou negro, entende essa pauta, tá aqui porque se é negro porque sofre, se é branco porque é um aliado, então tá tudo certo. Sim, exatamente. Mas é bom a gente dizer isso porque, assim, sim. Entraram umas pessoas aí, até uma menina que eu não consegui ler o nome, que colocou assim, aliada. O que é muito bom que pessoas brancas estejam aqui, estejam vendo, estejam contribuindo, que façam parte. Mas, de fato, a gente cria um grupo de afroempreendedores porque a gente sabe que o sistema econômico ele vai operar de uma outra forma sobre nós, né? E a necessidade que a gente tem de se unir para construir com força, para construir usando de uma força coletiva, é muito maior. Muitos de nós, como você bem falou no início da conversa, não têm acesso a um psicólogo. E a maioria de nós, né? Vamos falar a palavra correta. Então, você hoje está aqui dando essas sugestões, às vezes vão ser, de fato, as únicas alternativas que essas pessoas vão ter, né? Sim. Então, não, com certeza. Eu acho que também é importante a gente pontuar que nesse momento de quarentena tem algumas pessoas fazendo plantão psicológico gratuito, se as pessoas precisarem. Eu vi uma amiga minha, uma psicóloga branca, eu não sei se eu vi algum psicólogo negro fazendo, mas vou procurar. A Cintia Aleixo está fazendo, a página dela é psicóloga Cintia Aleixo. Manda direct lá para ela que ela está fazendo os atendimentos online de graça. Isso. Exatamente, eu sei de algumas pessoas que estão fazendo, e aí eu acho que é um momento importante também de quem não tem o acesso, até por uma questão financeira, procurar, né? Procurar, porque vai ser importante. E ainda o plantão psicológico, ele não é um atendimento de longa duração. O plantão psicológico, mais uma aqui. Ana Cláudia Teodora, querida, Ana Cláudia Teodora está fazendo também. Perfeito. Querida, psicóloga Ana Cláudia Teodora, o Instagram dela, gente, ela tá aí falando na live. Exatamente. Então, é importante fazer essa modalidade do plantão psicológico. São atendimentos pontuais, 2, 3, 4 sessões, né, para que você consiga, de repente, lidar com uma angústia que apareceu durante a quarentena. Que aí, respondendo sua pergunta, né, que a gente deu toda essa volta, mas aquela sua pergunta que você tinha super feito. Válido dessa volta, não, né? Sim, com certeza. Aquela sua pergunta que você tinha feito sobre as pessoas se surgiram durante a quarentena, se já tinham alguma questão, e eu comecei respondendo, é isso, tem muita gente, obviamente, prestou atenção porque teve que lidar consigo mesmo, como a gente já falou, você teve que lidar porque é isso, você ou mora sozinho, ou mora com um monte de gente num espaço pequeno, entendeu? E aí você teve que lidar com você mesmo e se deparou com alguém um pouquinho, para usar uma palavra, que é uma palavra com cuidado, você se deparou com fragilidades, acho que é uma boa palavra. Se deparou com algumas fragilidades, não porque a gente às vezes usa fragilidade como se fosse algo ruim, e fragilidade não é algo bom, existe muita potência na fragilidade, desde que a gente nomeie, reconheça e descubra as melhores formas de lidar com ela, né? Então, você descobriu algumas fragilidades, então existem essas modalidades de atendimento, né, e que ajudam bastante. Quem está oferecendo, então, psicoterapia mesmo de graça, que é um processo que tem um começo, pode até ter um final, mas pode demorar e tudo mais, bom também, mas às vezes a pessoa precisa realmente de atendimentos pontuais. Então, não tem essa modalidade. E acho que muita gente tem descoberto que precisa, né, de terapia, que precisa de uma ajuda profissional durante a quarentena. E eu vejo isso como um aspecto bom, né? Porque tem um meme que diz, quem faz terapia não enche tanto o saco, né, gente? Vai fazer terapia. A Matulas da Nega fez um comentário super pertinente. Ela colocou, às vezes nem é questão financeira, mas é uma questão de entendimento. É verdade. Tem muita gente que não entende que precisa de terapia, né? E acha que isso é futilidade. Sempre foi tido como coisa de rico, né? É muito comum a gente ver as pessoas outras mentiras, Exatamente. Assim, mentira entre aspas, né? Porque é caro. Não, mentira entre aspas, né? É caro, mas não que seja desnecessário, né? Isso. Entre ser caro e ser desnecessário é uma distância bem grande, né? A gente não tem acesso, mas dizer que isso é desnecessário não é nem um pouco. A Priscila está perguntando como lidar com a fragilidade do outro. Isso aí deve ser problema de marido e mulher dentro de casa. Ô, Pri, já tô chamando de Pri porque eu tenho essa mania de já intimidade com as pessoas que eu não conheço, é coisa de psicólogo. Ô, Pri, realmente, isso aí é uma pergunta para terapia, viu? Porque a fragilidade do outro é do outro. Quem tem que lidar é ele. Você tem que lidar com as suas. Se cada um lidar com a sua, é o que eu brinquei aqui, né, gente? Ninguém vai encher o saco de ninguém.
Se cada um lidar com o que é seu, a gente vai se fortalecer muito. Então, essa é uma pergunta muito para terapia, porque às vezes você está confundindo o que é seu e o que é do outro, né? E o que é do outro é do outro, o que é seu é seu. Só que às vezes, obviamente, numa relação, se for o caso, o que é do outro impacta dentro da relação. Mas você, enquanto indivíduo, tem escolhas, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Nossa, cara, um tênis de 10 mil reais. É, isso é caro mesmo, eu jamais compraria. Ela tá nem eu, não tenho como. Mas, gente, tem gente que cobra muito barato para terapia, valor social. Mas a gente tem que entender, assim, quando a gente fala de entendimento, e a gente estava falando de ser caro, a gente tem que entender entendimento mesmo, é sobre entendimento mesmo que a gente está falando, né? Sim. São as construções todas do sistema. O sistema valoriza que as pessoas comprem um tênis de 2 mil, parcelando ele em 2 mil vezes de 10 reais, mas não valoriza que alguém procure um atendimento público de psicologia, de psicoterapia, de psiquiatria. Sim. Se for procurar, é porque já está num nível que a família já está considerando que essa pessoa precisa ser isolada, porque ela já está num nível que as pessoas não sabem o que fazer, né? E não naquele não para um cuidado preventivo. Então, assim, é mais entendimento do que qualquer outra coisa, com certeza. Esses atendimentos gratuitos, eles existem o ano inteiro, a gente sabe disso, se intensificaram agora, né? Como a Ana, outras psicólogas que estão fazendo aí. Mas eu acho que o X da questão, a raiz aí tá nisso, né? Naquilo que a gente valoriza enquanto sociedade. A gente não valoriza ninguém com saúde mental. A gente valoriza todo mundo doido, mas dando conta do dinheiro, de produzir. Não, gente. Não é, não? Por favor. Não, não, com certeza. Mas não, gente, vamos nos cuidar, porque eu vejo isso também como uma artimanha do racismo, sabe? Não que pessoas brancas não sofram, não tenham questões de saúde mental, mas a gente sabe o quanto que, quando eu digo do racismo crime perfeito, né, o filósofo, eu tô tentando lembrar o nome dele, mas se alguém lembrar, gente, pode escrever aí. É um filósofo super famoso negro que cunhou esse termo aí do racismo ser o crime perfeito, é porque é isso, assim, você vai trabalhar num banco X, né? Você chega no banco X, não tem um negro. E aí, essa ideia de que você vai ser iluminado todos os dias porque você não encontra ninguém que se parece com você e te ajude a lidar com situações. Um dia me perguntaram, mas é difícil, porque se a gente promove uma pessoa negra num espaço, ela não consegue muitas vezes dar conta, porque ela acha que ela não merece estar nesse lugar. Me perguntaram uma vez, uma pergunta bem, né? E aí eu falei, bem nada a ver. E aí bem racista, né? Uma pergunta bem racista. Quem não tem a menor noção, assim, mas enfim. Porque além de ser racista, você vê que, assim, essa questão de racializar um grupo e o outro não se olhar, coloca a pessoa num lugar, é muito racista, obviamente, mas coloca a pessoa num lugar, às vezes, de você fazer umas perguntas que você fala, querido, em que mundo que você vive, que não é no Brasil, assim, que não é no Brasil, não pode ser que você viva no mesmo mundo que eu, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, como eu te falei, eu vou em alguns espaços que tem muitas pessoas brancas e poucas pessoas negras, e existe esse sentimento de não pertencimento, de não merecimento. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Porque, querido, você passou num processo seletivo, você merece. Você passou numa USP, você é mais do que merece. É uma universidade pública, que é para pessoas pobres, né? Então, mas o racismo, ele vai contando essas mentiras, né? A Pri falando que sentiu isso na hotelaria. E é isso. E esse não pertencimento, isso é muito cruel. E é uma artimanha do racismo. Eu acho que funciona para tudo, inclusive para a saúde mental, né? Nós somos obrigados a dar conta. A gente não temos dinheiro para gastar com isso, né? Mesmo que a pessoa tá te cobrando 10 reais. Não, mas nós não temos dinheiro para gastar com isso. A gente não tem que se preocupar com isso. Isso também, para mim, é uma mentira do racismo, é uma artimanha, porque senão nós vamos ter pessoas negras muito adoecidas, né? E é o que a gente tem. Né? A gente tem números de suicídio entre jovens negros por serem vítimas de racismo altíssimos, e são homens, e é altíssimo. Porque aí tem outro marcador que é esse de gênero, de você não pode falar sobre isso. Você não pode, vão te zoar, os seus amigos vão te zoar, vão tirar uma com você, né? Você não tem a liberdade, você não tem um espaço, né, para falar sobre isso, para falar sobre você. Então, a gente vai chegar aqui num tempinho que vai cair a live. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar beijo, vamos deixar sua página, tá? Depois a gente coloca link. Se você quiser fazer o vídeo, eu divulgo o vídeo.
tá? Para a gente Tá bom. poder finalizar aqui a live. Gente, obrigada a todo mundo que está participando aí. Aí, assim, é porque o assunto, a gente vai indo e vai embora, né, Mari? Não É, tem jeito. O sim, mas é assunto muita coisa. é muita Sim, coisa. é muita Deixa eu te coisa. pedir o seguinte, que de repente Hum. eu consigo estender ela um pouquinho aqui. Você vai falando Só aí, pra... eu posso. Ah, não, Tá, eu vou 28 dar só. segundos. Fala rápido, 28 segundos. Gente, meu Instagram é @falamariluz, me sigam lá, eu posto muito conteúdo legal. Quero super te agradecer, Ká, Foi pelo maravilhoso. convite. E aí eu vou fazer um videozinho só com a mensagem final e aí eu te mando para você compartilhar. Tá bom? Claro, e outra coisa, se quem quiser seguir a Mari, tá lá no feed a postagem sobre ela, tá lá, ela tá marcada. Obrigada a todo mundo que Pronto. assistiu a live na segunda